A NASA é a maior e mais poderosa organização espacial do mundo. Repentinamente, fervilham rumores de que a NASA tem informações sobre o espaço e alienígenas que não compartilha com as pessoas comuns do mundo. Constantemente, denunciantes vazaram imagens suprimidas ou fizeram declarações públicas sobre o que realmente acontece na NASA. Temos que nos perguntar, por que certas fotos são escondidas do público? Que informações explosivas essas fotos contêm? Fique ligado, pois investigamos esses mistérios e descobrimos arquivos proibidos da NASA. Do quintal à Organização Mundial. Em 1958, a NASA foi fundada como Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço em um escritório no quintal. O objetivo da organização, então insignificante, era supervisionar os projetos espaciais emergentes dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, a NASA tornou-se uma agência governamental oficial. Se a importância das viagens espaciais aumentar no futuro e se os humanos colonizarem o espaço, o poder da NASA continuará a crescer. Tudo isto parece ótimo até agora, se não fossem os rumores de que a NASA, bem como o governo dos Estados Unidos, o Pentágono e a CIA, não são inteiramente honestos. Os rumores dizem que a NASA também foi fundada desde o início para prosseguir uma política de encobrimento contra a população normal. No final da década de 1940, um míssil caiu sobre Roswell, nos Estados Unidos, descrito por testemunhas como um grande disco voador prateado. E alguns afirmam ter visto 2 corpos sem vida de entidades não humanas sendo recuperadas no local. Avistamentos de alienígenas e OVNIs foram aumentando. O governo, bem como mais tarde a ainda jovem NASA, sempre alegaram que esses relatórios eram histeria ou ilusões de ótica, até que informantes secretos apareceram em cena alegando exatamente o contrário. Um exemplo proeminente é Donna Hare, ex-funcionária da NASA, que supostamente retocou milhares de fotos em nome da agência espacial. Mas vamos obter nossa própria impressão do que realmente acontece na NASA. A NASA esconde algo em Marte? Devemos muito à NASA, isso está claro. Sem o programa espacial dos Estados Unidos, provavelmente não saberíamos tanto sobre o universo. Nunca teríamos visto imagens fascinantes de nebulosas cósmicas, buracos negros e quasares. Mas será que a agência tem mais informação do que partilha com o público? Talvez. Certamente, não podemos julgar imagens e impressões que talvez nunca tenhamos visto. Não sabemos o que toda a NASA mantém em segredo. Estas imagens, que certamente se tornaram públicas, estão entre os pontos de discórdia entre críticos da NASA e porta-vozes oficiais da agência espacial. Muitas das imagens são de Marte. Em parte, isso simplesmente porque Marte é agora o corpo celeste mais estudado e fotografado fora da Terra. Espera-se que humanos pousem lá com naves espaciais na próxima década e estabeleçam as primeiras estações de pesquisa e colônias no local. Mas isso é realmente justificável diante dessas fotos? Em 2015, entusiastas do espaço descobriram esta informação circular em imagens oficialmente divulgadas da superfície marciana. Consegue adivinhar? A formação lembra um pouco o Stonehenge terrestre. E, portanto, o arranjo quase circular das rochas recebeu o nome de Martehenge. Além da disposição das pedras, a fundação do monumento, de aspecto quase hexagonal, também surpreende. Na Terra, Stonehenge foi identificado como um observatório estelar pré-histórico. Mas para que serviu esta formação? E, sobretudo, quem a construiu ali? É tudo apenas coincidência, diz a NASA. Essas pedras foram formadas ali apenas pelo vento, clima e erosão, mas podemos realmente ter tanta certeza? É exatamente com essa segurança que cientistas da NASA repelem cada referência ao funcionamento de formas de vida superiores fora da Terra. Além disso, a NASA oficialmente procura exatamente tais vestígios. Pessoas estão confusas com esse comportamento da agência espacial e surgem cada vez mais dúvidas se a NASA não faz um gigantesco jogo de confusão em torno de alienígenas em Marte ou em outros lugares. Até hoje, ninguém sabe quem teve as forças e também a capacidade mental, há milhares de anos, para estabelecer estruturas como Stonehenge na Terra. Então, como algum terráqueo saberá com certeza quem já viveu em Marte e se essa formação se deve realmente ao acaso e à erosão? Pirâmides de Marte. Desde a década de 1970, disse que a NASA manteve fotos das pirâmides marcianas em segredo, até que elas também vazassem. O número de estruturas em forma de pirâmide em Marte é quase assustador.
Não só pirâmides fotografadas na década de 70 por sondas surpreendentemente lembram as estruturas fenomenais da Terra, mas o Curiosity Rover da NASA também capturou novas imagens de pirâmides. O rover Curiosity é do tamanho de um carro que viaja na cratera Gale, na superfície de Marte, há mais de 10 anos para estudar formações rochosas. Na verdade, o principal objetivo do robô espacial é estudar o clima de Marte e sua geologia. A cratera Gale pode ter estado cheia de água até Marte secar misteriosamente. Simulações de computador mostraram que há vários milhões de anos, o nosso planeta vizinho era um mundo aquático com clima ameno e possivelmente vida. Então, como é que nós, ou melhor, a NASA, sabe que não houve uma civilização superior cujas antigas estruturas estão hoje enterradas sob espessas camadas de poeira marciana? Aparentemente, o período habitável não foi suficiente para permitir desenvolvimento de vida, segundo padrões terrestres. Mas é exatamente aqui que pode estar o erro. Provavelmente não podemos comparar a evolução em outros planetas com o desenrolar da vida na Terra. Tudo apenas ilusões de ótica? Quando se trata de esclarecer rumores sobre alienígenas em Marte, os oponentes de tais teorias gostam de usar o exemplo da face marciana. Essa formação, descoberta na década de 70, lembra um rosto humano. Durante décadas, a imagem foi foco de especulações em torno de marcianos. Depois, a imagem foi desmistificada. A impressão de rosto era causada apenas pelo jogo de incidência de luz e sombra, além de um efeito mental conhecido como pareidolia. A pareidolia ocorre quando o cérebro de repente vê coisas que se assemelham a estruturas humanas em ambientes áridos, como desertos rochosos. Então, impressões de rostos e edifícios aparecem repentinamente nas rochas, e as pirâmides de Marte também são consideradas ilusões ou erros de cálculo do cérebro. A teoria subterrânea. Conforme geólogos encontravam cada vez mais evidências de que a água em Marte poderia ter recuado para o subsolo, alguns ufólogos e amantes da ficção científica desenvolveram a teoria de que criaturas que ainda vivem em Marte hoje podem ter recuado para o subsolo. É certo que até investigadores de renome admitem que a subsuperfície marciana poderá ser um possível ambiente habitável para colonizadores no futuro. No entanto, está longe de ser especulação de que já existam assentamentos subterrâneos de uma civilização desconhecida em Marte. Outra evidência para a teoria subterrânea é esta foto. Esta porta retangular foi descoberta pelo rover Curiosity em uma formação rochosa. A semelhança com um portal para mundos rochosos subterrâneos, ou cidades como os conhecemos na Terra, é realmente convincente. Com esta visão, quem não consegue imaginar um marciano desaparecendo rapidamente no subsolo para evitar olhares indiscretos? Se observarmos as dimensões da porta, porém, surge uma leve dúvida até mesmo entre os entusiastas de alienígenas mais obstinados. Pois com um pouco mais de 30 centímetros de altura, esse portão não é muito maior que uma portinhola de gato. Se é de fato um portal para uma cidade subterrânea, marcianos devem ser bem pequenos. NASA mantém este segredo sobre a Apollo 11. Por fim, vamos passar às fotos e segredos que vieram dos astronautas. O grande mistério das viagens espaciais é a missão Apollo 11, em cuja nave os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram na Lua no final da década de 1960. Desde então, surgiram rumores sobre o que realmente aconteceu na Lua. Já durante a aproximação do pouso houve problemas, pois o contato com os dois astronautas foi interrompido por minutos. A NASA quase pensou que estavam perdidos, mas então Armstrong e Aldrin reapareceram. Em vez de pousar em uma parte plana da Lua, os dois tiveram que pousar sua cápsula de pouso Eagle em uma parte muito acidentada da Lua. Esta fase do voo não foi televisionada, nem a NASA reconheceu a gafe após a missão, mas dizem que coisas muito mais estranhas aconteceram no voo lunar. Dizem que Armstrong literalmente disse: "Esses bebês são enormes. Senhor, enormes. Oh meu Deus, você não acreditaria. Estou lhe dizendo, há outras espaçonaves lá fora, alinhadas na borda da cratera, observando nós." Bender divulgou suas informações ao público depois de renunciar à NASA. A NASA negou e rotulou pessoas como Bender ou Dana Hare como fanfarrões ou ex-subcontratados descontentes que queriam voltar à NASA abrindo capital.
Mas na maioria das vezes, as pessoas na NASA simplesmente permanecem em silêncio. A organização pode dar-se ao luxo de fazê-lo porque não presta contas a ninguém, a não ser ao governo dos Estados Unidos e outros governos e agências espaciais envolvidos em seus projetos. Pela sensação proporcionada nos quase 50 anos desde o pouso na Lua, declarações repetidas após Armstrong e Aldrin no círculo privado várias vezes sobre os avistamentos de extraterrestres e a proibição de expressão imposta por parte da NASA devem ter sido expressas. Portanto, o relatório sobre uma descoberta bizarra após a morte de Armstrong em 2012 causou sensação. O astronauta mais famoso de todos os tempos aparentemente guardava alguns objetos suspeitos da missão Apollo em uma caixa em seu armário e nem mesmo a esposa de Armstrong sabia dessas coisas. Até onde algo vazou sobre essa descoberta, alegou-se que as coisas eram uma câmera fotográfica e algumas peças técnicas menores da cápsula de pouso Eagle. Uma onda feroz de especulações estourou novamente sobre se ainda havia filme na câmera e o que essas fotos poderiam ter mostrado. O que Ivan Wagner fotografou? O cosmonauta russo Ivan Wagner esteve na Estação Espacial Internacional ISS em 2020. Enquanto esteve lá, filmou uma série de 5 luzes, as quais chamou de visitantes. Extraoficialmente, corre a informação de que objetos voadores desconhecidos estão constantemente aparecendo ao redor da ISS, e dizem que os astronautas têm que fazer um voto de silêncio sobre essas coisas antes mesmo de serem aprovados para os programas. O termo visitante é supostamente tão normal para os astronautas na ISS quanto para nós na Terra, exceto que os visitantes certamente não são pessoas ou o gato do vizinho. Wagner postou a foto em suas redes sociais, comentando que havia relatado sua descoberta à Agência Espacial Russa. Eles classificaram o incidente como interessante, mas foi só isso. O que você acha? O que esses astronautas realmente viram? Existiram criaturas vivas em Marte que são mantidas longe de nós? Se sim, por quê?